Galera, bom dia, né? Boa tarde, aliás. Estamos hoje, terça-feira, 20 de junho de 2023, meio-dia e um aqui na gravação do vídeo, né, gente? O que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: tem algumas pessoas, eu ontem nos comentários aí do vídeo aí, né, que ficou, Ítalo, pelo amor de Deus, traz vídeo sobre o jailbreak do iOS 16. Gente, só outubro. Quem entrou de novato no meu canal, desculpe, mas veja meus vídeos anteriores que eu falo sobre isso, certo? Já no jailbreak vai ser anual. Quem tá no iOS 16, espera o jailbreak da sua versão no lançamento do iOS 17 versão final, tá, gente? Não é beta, não. Que já tem gente confundindo falando que já lançou a iOS 17 e ainda até agora não tem jailbreak da iOS 16. Versão final. O que tá do iOS 17 é beta, certo? Na praça. Não toco mais nesse assunto. Certo, gente? Vai ter que saber esperar. Quem não quiser esperar, atualiza aí para o iOS 17 beta e seja feliz. E é isso, vai embora, certo? Jailbreak vai ser anual, igual foi do iOS 15. Só saiu os primeiros jailbreaks do iOS 15 muito depois que o iOS 16 versão final foi lançado aí depois de outubro do ano passado. Então não adianta correr não, certo, gente? O que eu venho trazer para vocês é o seguinte: como que anda a história do sideload? O que é sideload? Né? A assinatura ou instalação de apps fora da App Store. Como que anda isso, né? Porque o pessoal aí tá me cobrando aí que eu falei, né, que no iOS 17 a Apple traria junto com o seu iOS, né, a instalação de aplicativos que não necessitasse da App Store e que os certificados iam acabar. Portanto, o primeiro beta do iOS 17 ainda tem esse negócio de certificado e ainda não está instalando nada fora da App Store. Muito bem. O que acontece, gente? Novamente eu falo, gente, é versão beta. Beta. É igual o peixe beta lá do aquário. O que acontece com a beta fêmea? Fica quietinha na dela, não faz nada. O que acontece com o beta macho? Tá lá batendo em todo mundo lá e é isso. Certo, gente? É como se isso aqui fosse o beta fêmea. A EPA tá quietinha na dela, certo? Só vai sair quando for o beta macho. O que é o beta macho? A versão final, gente. A versão final do iOS 17. A 17.0 final, que vai ser a release candidate, a finalzona ali, certo? Que vai ser disponibilizado pro pessoal aí sem certificado de beta aí, pelo OTA do nosso aparelho, certo, gente? Pelo OVTR, o OTA que a gente tem nos ajustes do nosso aparelho, ajuste de atualização. Se você não tiver certificado de versão beta, você não vai ter no momento o iOS 17. Você vai ter o 16.6 ou 16.5, dependendo do seu aparelho. Mas o 17.0, se você não tiver certificado beta instalado no seu aparelho, você não vai ter acesso a ele. Certo, gente? E aí, vamos lá, né? Eu tenho que ficar um pouco bravo porque a gente fala e o povo não entende isso, entendeu? Então, gente, vamos lá, né? O que tem rolando? Ô, gente, eu li já uma notícia ontem mesmo no site Mac Rumores. Vou tentar achar o link lá. Se achar, eu deixo na descrição. Tá tudo em inglês. Mas pelo menos para vocês verem em português aí e parar com essa palhaçada, certo? Primeira coisa, a Apple tá ainda começando a desenvolver os primeiros betas do iOS 17, certo? Já lançou para desenvolvedores e usuários que têm acesso ao certificado do Developer Beta Apple, certo? Que é aqueles que a gente pega e instala o nosso aparelho lá no ipsw.dev. Já cansei de falar aqui, mas enfim, estamos aí, né? E a vida segue. O que acontece? Primeiro, a Apple tá irredutível. Por causa de que já era para ela ter apresentado como ia funcionar esse sideloading agora no primeiro beta do iOS 17. Mas o que acontece? O que está escrito nos sites aí, certo? Nas reportagens que eu li e tudo. Que a União Europeia, a partir agora do iOS 17 beta, que a Apple não implementou nos betas, o serviço da União Europeia está cada vez mais aumentando o valor das multas, ou seja, está salgando as multas em cima da Apple para ela acabar de vez e implantar isso na versão final do seu iOS. Por outro lado, né,
o CEO da Apple, né, aquele velhinho que aparece com os óculosinhos, certo? Que vocês estão acostumados a conhecer aí, né? Eu não sei o nome dele, acho que é Tim Cook, alguma coisa assim. Vive aí, é o CEO da Apple, é o cabeça mestre da Apple, né? Tá falando que isso seria muito prejudicial para a empresa. Nesse caso, até eu concordo um pouco com ele, que ele fala que 98% dos lucros que a Apple tem como empresa não é com a venda dos aparelhos, mas sim com as compras dos aplicativos dentro da App Store, né? A venda de aplicativo, quando o aplicativo é pago, e os aplicativos gratuitos de jogo, o pessoal que vai comprar gema, vai comprar ouro, diamante dentro das lojas do jogo, a Apple ganha ali 30% sobre a venda aí de cada item, certo? Então é uma taxa de lucro bem maior, até mesmo pode sim ser verdade, do que a venda dos aparelhos. Porque um aparelho Apple é caro? É, cara. É caro, certo? Tem uns aí que já tá na fase dos 14 mil aí, 15 mil reais, certo? Os mais modernos aí. Ainda mais esse iPhone 15, enquanto ele sair aí a público aí na praça pro pessoal comprar, pode ter certeza que mesmo a versão dobrável dele quanto a versão reta que vai ter, não vai ser um precinho legal, certo? Vai ser um precinho bem salgado. Ainda mais dirá donos de tablets assim como eu, quanto que será um tablet mais moderno aí desse ano, né? Lançado agora em 2023. Vamos aguardar para ver, né? Mesmo os aparelhos sendo caros e a Apple já tendo um grande lucro, certo? Sobre cada aparelho ali, não são tantos aparelhos Apple no mundo, certo? Até hoje as estatísticas batem que dos 100% no mundo, né? Que ali 79,8% o pessoal ainda é Android, né? E apenas 20,2% é iOS. Mas no passado isso era bem menos ainda para o iOS, era 90 e poucos por cento Android e apenas 4,5% ali, né, de iOS. Agora já está ainda a Apple subindo um pouco mais. E aí o que acontece? Como eles falam que a melhor renda, ainda a maior parte da renda deles é com os aplicativos da App Store, por isso que a Apple ainda está preferindo pagar multas milionárias na União Europeia do que soltar isso para a galera. Porque se ela soltar o sideloading, o pessoal vai parar de querer instalar aplicativo pela App Store. Por que eu, por exemplo, dono de iPad, por que eu tentaria instalar o WhatsApp dentro da App Store, sendo que lá o WhatsApp é incompatível com o meu aparelho, sendo que eu poderia instalar de forma irrevogável aqui no meu aparelho e para sempre, via sideloading fora da App Store, o WhatsApp e o Atuse que tem compatibilidade com o iPad, sendo que o da App Store nem compatibilidade com o meu aparelho não tem, certo? E outra coisa, né? A Apple ganharia alguma coisa se eu instalasse esse WhatsApp ou Atuse meu fora da loja dela? Não, né, gente? Tanto é que a Apple bate muito nessa tecla que eu tenho que falar com vocês um aplicativo que todo mundo sabe aí, ou grande parte sabe, que foi banido da App Store justamente por botar uma alternativa de compra fora da App Store. Qual que é ele, gente? Fortnite, né, gente? O Fortnite tinha no início, quando lançou no iOS, só tinha como pagar as skins de armas lá, os personagens lá, aqueles negócios, igual tem o Free Fire, né? As skins lá, dentro da App Store. A partir do momento que veio a EA Games e botou a EA Store dentro do Fortnite para o pessoal comprar pela EA Store e não passar os 30% da compra, né, das questões do Fortnite ali para a Apple, o que acontece? A Apple baniu o aplicativo da App Store e está banido até hoje. Certo, gente? Então, você já vê, o Fortnite já foi banido justamente porque a regra da Apple é comprar pela App Store para que ela possa receber 30% de todas as compras de aplicativo dentro da sua loja, né? Aí é que o pessoal tá batendo em cima disso, é onde é que a União Europeia está insatisfeita com a Apple, que 30% é um preço muito caro. Por exemplo, você vai comprar um negócio a $100, $30 é da Apple. Que é isso, cara? A Apple tá ganhando ali mais que um terço, né, da parcela do aplicativo só para o cara anunciar o seu aplicativo dentro da App Store, fora depois que cada compra
né, de itens dentro daquele aplicativo, fora a anunciação do aplicativo dentro da App Store, ainda tem que pagar ainda sobre cada compra dentro do aplicativo. Cada pessoa no mundo comprar tem que dar 30% para a Apple. E é nisso que a União Europeia está querendo acabar. Por causa de que todos os concorrentes da Apple até então, que no passado a gente tinha quais? Né, os Androids e os Windows Phone. O Windows Phone não foi para frente, morreu. Certo? Mas o principal concorrente da Apple hoje é o Android, certo? E o Android, lá nos ajustes do aparelho, tem lá a chave lá de fontes desconhecidas, que quando a gente ativa, fala que pode, né? Que Android não se responsabiliza por aplicativos fora lá da Play Store e tudo, mas tem a opção lá da gente ativar aquela chave e a gente conseguir instalar, como é que se fala? No Android é APK, né? APK fora da Play Store. Já a Apple não. A Apple, o que a União Europeia está acusando ela? Está acusando ela de cartel privado, certo? Cartel. Não deixa liberdade dos seus usuários e nem dos seus desenvolvedores escolherem o que é melhor para si. Tendo em vista como a União Europeia, lá os cabeças-chefes já falaram, os chanceleres de lá, né? Já falaram também aquilo que eu falei com vocês aqui no início do vídeo. O aparelho da Apple é muito, muito salgado. Se o pessoal da União Europeia já está reclamando de preço de um aparelho Apple lá, com todas as restrições de usuário que lá tem, aqui também tem, imagine aqui no Brasil, que é juros em cima de juros. E lembrando, União Europeia é euro, certo? O euro vale mais do que o dólar. Então, se lá eles já estão achando um aparelho caro, certo? Sendo que o dólar lá vale bem menos do que a moeda deles. Imagina aqui no Brasil que o dólar é 5 pau. Quanto que aqui o negócio não custa caro? Aí a gente compra um produto de qualidade caro pra gente ter um monte de restrição e ainda detalhe ainda. Pagar algumas vezes ainda para mafioso, né? Mafioso. Como se diz, como assim, Ítalo, mafioso? São aqueles caras que vendem certificado, saber que não pode vender, que já cansei de bater nessa tecla, e ainda por cima de tudo, tipo DK assim, né, que ainda revoga ainda o certificado de quem compra com eles. Certo? Enquanto a gente vai falar a verdade pro povo, ainda compra inscrito lá dele lá, paga lá no grupinho dele, que eu já mostrei uma vez aqui, o áudio dele falando aqui, pagando galera de fora para vir hatear aqui como se ele fosse o certo, né? Aí o cara é tão sujo, tão imundo que revoga a galera que compra com ele e ainda manda hater pra cá comprados, tá, gente? Comprado. O cara é tão safado que compra hate. Enfim, estamos aí, né? Mas assim como ele, tem muitos outros por aí, certo? Muitos outros por aí mesmo nesse mesmo naipe, né? Então, ainda caímos ainda em golpes nessa galera, certo? Que faz esse negócio por conta errada. Por causa de quê? Porque a Apple, com esse negócio de certificado, já era para ter acabado com isso e fica envigariando esse tipo de gente dentro da nossa comunidade. E quem é um usuário Apple e cai nesse negócio aí, nessa história do certificado aí, nunca viu certificado na vida, aí vai lá instalar algum aplicativo lá, opa, e aí descobre o que é certificado. Corre atrás aí na internet para saber o que é certificado, e aí quando vê, vai comprar de um Zé Ninguém igual um DK da vida, por exemplo, aí além de pagar caro, certo, nesse negócio, vai lá o cara e revoga dele. Depois vem com historinha fiada que não foi ele que revogou, mas sim quem apadrinhou o computador para ele. Enquanto a gente vai lá reclamar, o cara manda uma chuva de hate no nosso vídeo, no nosso canal, ou nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, para os caras falar que ele é o melhor. Só que é o seguinte, quando vocês vão ver a realidade, aí vocês vê que o cara mandou vídeo lá, áudio prometendo gift card e certificado daquele tipo, né, da maior sujeira do mundo, para os caras ir lá te meter o pau, que se ele não tivesse dado esse pagamento aí, ninguém ia lá descer o pau, que sabe que é a mais pura realidade. Então já passou do momento da União Europeia bater, inclusive isso daí, antes de eu continuar aqui o caso, que eu tenho que falar, não só a União Europeia, mas o governo dos Estados Unidos já está apertando em cima da Apple também, certo, gente? Não pensa que é só a União Europeia, não. Por enquanto, as mídias,
a mídia social é a mais podre que a gente tem no mundo, igual o Globo Lixo, né? Não preciso nem falar da Rede Globo Esgoto de televisão, que eu já não assisto há muito tempo, né? E tudo. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Esses daí está jogando a culpa tudo disso em cima da União Europeia, que só ela que está cobrando da Apple. Mentira. O governo dos Estados Unidos também está cobrando a Apple para liberar isso aí. Só por que eles estão abafando o caso do governo dos Estados Unidos? Porque o governo dos Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Entendeu? Então eles não estão falando dele, mas sim, não só a União Europeia, quanto os Estados Unidos estão batendo de cima disso para a Apple liberar esses aplicativos de terceiro. Certo, gente? E vamos lá, o que o CEO da Apple, né, o cabeça-chefe, o engenheiro master lá, né, tá falando aí, né, nesses sites, né, porque isso daí afetaria muito a Apple, porque poderia botar vírus no nosso aparelho, igual no Android acontece, que muitos aparelhos põem vírus e tererê e tarará. Mas, gente, blá, blá, blá e conversa fiada. Certo, gente? E eu já cansei de falar para vocês aqui, vocês estão cansados de saber. E quem é o usuário Apple e me acompanha aqui a vida inteira, sabe muito bem do que eles estão falando, o que é vírus, gente. O que é vírus para Apple, gente? O que é cavalo de Troia para a Apple, gente? Cydia. Cydia. Respondendo Cydia. Só isso, mais nada. E a Apple, se ela acabar com esse negócio de certificado e botar os aplicativos de terceira à tona, ela vai ter que liberar o Cydia. Por causa de quê, gente? O que o Cydia era? Lá em 2008, 2009, antes da Apple apertar o ciclo dela e a gente ser obrigado a ter que fazer jailbreak para botar esse camaradinha no nosso aparelho. Ele era uma loja alternativa, né, de customização do iOS, que segundo o Steve Jobs, que era o dono da Apple, quando ele era vivo na época, ele queria que fosse uma loja de personalização distinta da App Store. Então, sim, gente, é uma loja alternativa, certo? E o Cydia, como ele tem 13,8 bilhões com B de bola, de tweaks e aplicativos alternativos, né, para o nosso aparelho Apple, se a Apple liberasse, né, os aplicativos de terceiro, teria que liberar também os bloqueios do Cydia que ela tem nos nossos aparelhos. E assim, sim, teríamos para sempre jailbreak untethered, que a Apple não ia poder mais bloquear isso. Certo, gente? Aí é que está a questão, porque que a Apple ainda está preferindo pagar as multas multimilionárias, certo, na União Europeia, do que liberar isso para a gente. Porque ela batalhou a vida inteira dela, certa empresa como se só falava, mentia pra gente na cara dura que as atualizações do iOS constantes era para proteger a nossa segurança contra hackers, contra invasores, contra a melhor segurança do iCloud. Aí sim eu ainda concordo 50%. Cada vez mais o iCloud bypass, que é aquele cara que gosta de fazer safadeza no nosso iCloud, quando mete o cano na cara da gente, pega nosso aparelho na rua, eles gostam de fazer bypass para vender em alguma feirinha do rolo. E o iCloud está cada vez melhor. Sim, contra isso não tenho como reclamar, e muito menos vírus no iOS que não pega mesmo. Já cansei de ver gente botar vírus no Android, mas no iOS não tem como botar vírus. Sim, nesse caso concordo plenamente com essa fala da Apple. Só que em 50% eu não concordo. A partir do momento que chama Cydia de vírus, não é muito verdade. Como, por exemplo, eu trouxe esses dias para vocês o vídeo do Stella, que quando eu estou com o jailbreak ativo, cai neve aqui na tela do meu aparelho. Ô, gente, qual é o fundamento da Apple falar que um aplicativo que nos permite, ou seja, Ciléu ou Cydia, que é um aplicativo que permite que a gente instala o nevador de tela do iOS e falar com a gente que é vírus, gente? Não tem um pingo de uma razão, certo, gente? A gente fazer o nosso aparelho nevar, gente, a gente está personalizando o nosso aparelho para ficar de acordo com o que a gente quer. É claro, assim como já falaram na União Europeia, a gente está pagando o olho da cara por um aparelho de qualidade
para a gente chegar aqui e ter privação de tudo, certo? Então é esse primórdio que a União Europeia quer acabar através da gente poder instalar aplicativos fora da App Store, certo? E isso também é aquilo que já cansaram de falar. Se a Apple liberasse isso, a Apple tá falando de vírus, esse negócio, porque ela não quer que a gente faça jailbreak. Até entendo um pouco o motivo, né? Porque tem aquela parte do jailbreak que é personalização do aparelho, igual o Stella, tem. Mas também tem aquela parte, né, de crack que muitas empresas não gostam, né? O YouTube não gosta, enfim, que ali engloba várias coisas ali legais, né? Local é App Store, certo? Aí App Cracker, aí tem, certo? Infelizmente tem. Mas tem aquela parte do jailbreak que todo mundo gosta e era nosso direito, pelo preço que a gente compra um aparelho desses, que todo mundo deveria ter, né? E aqui a Apple priva a gente de ter, e lá no Android a gente tem de graça. O que que é? Ter acesso aos nossos arquivos e pastas, né? Que lá, enquanto no Android a gente tem o ES File Manager, a gente que tem o Fusa File Manager, certo? Só que o Fusa, infelizmente, em vez da Apple botar o Fusa pra gente dentro da App Store, pra gente não precisar de jailbreak para ter ele, o que que acontece aqui? A gente tem que ter jailbreak para botar o Fusa, pra gente ter acesso às pastas internas do nosso aparelho. Outra coisa que a Apple peca demais também, que muita gente gosta de jailbreak para ter acesso a isso. E no Android é de graça também. Alguém já foi na Play Store no Android? Quantos aplicativos tem de cleaner lá, cara? Tem o Mobile Cleaner lá, que é muito bom, limpa cachê do sistema com a maravilha. Pois bem, aqui no iOS a gente também tem, certo? Só qual que é esse aplicativo? iCleaner Pro. E para a gente ter acesso ao iCleaner Pro, para a gente limpar aquela memória do sistema sem vergonha que a Apple nos priva aqui no nosso aparelho, certo? Aqueles tantos gigas que fica pesando lá, que fica escrito só apenas com memória do sistema, certo? Tá lá, nos ajustes do nosso aparelho, memória do sistema. Aí tá 30 GB lá, por exemplo, pesando, e a gente não tem como eliminar aquilo, porque nenhum aplicativo da App Store e nem o próprio iTunes que a gente tem no computador não tem a função de limpar dados do sistema da gente. Aí que muita gente faz para acabar com isso, formata o aparelho. Aí formata, refaz o backup do iCloud. Só que aí o iCloud está lá refazendo o backup, o que acontece? Na hora que você vê, tá os 30 GB lá de novo. Por causa de quê? O backup do iCloud não fez só backup dos nossos aparelhos, dos nossos aplicativos e das nossas contas, como também fez backup do cachê absurdo que tá lá que a gente queria deletar com nossa formatação. Certo, gente? Então, tem algumas coisas muito controversas na Apple, certo? E a União Europeia ajudaria demais a gente com esse negócio aí do sideload, né? Agora vamos às pitangas, certo, gente? O que eu também já pesquisei e o que eu já li também é o seguinte, que a Apple, certo, como por enquanto o governo dos Estados Unidos está batendo, mas não está batendo com tanta força igual na Europeia, o que seria bater com tanta força? Multas milionárias, certo? Multas. Como os Estados Unidos ainda não está aplicando multas na empresa, quando soltarem o iOS 17.0 versão final, certo, gente? Versão final. Não falaram que vai ter de fato, mas falaram que a Apple está estudando sim, né, a concluir com as normas da União Europeia, ou seja, estão estudando um jeito de estarem de acordo com as normas da União Europeia, só lá no iOS 17.0 versão final, ou seja, a versão final é a fora da beta, certo? Aquela lá de outubro, certo? Que eles vão determinar o seguinte, que via OTA, eles têm como determinar a localização do GPS que o aparelho se consta, e aí sim, se o aparelho da Apple, do dono da Apple, estiver no momento que for atualizar para o iOS 17.0 versão final e localizar no GPS que esse aparelho está em algum estado ou país dentro do campo da União Europeia, aí sim nos ajustes desse aparelho será desbloqueado uma chave, certo, de fontes, né, externas, certo, gente? E caso no GPS desse aparelho esteja qualquer outro local no mundo fora do território da União Europeia, essa chave extra de
fontes externas não aparecerá nos ajustes do nosso aparelho. Maravilha! Até então aí, a gente ainda fica um pouco preso, porque se essa chave não aparece, a gente não pode ativar ela, certo, gente? Só que aí o que acontece? Aí a gente vai ficar dependendo de certificado ainda e ficar aí da marra dos safadinhos por aí, certo? Só que tem um pequeno detalhe, gente. Tem um pequeno detalhe. Aí vocês pensam comigo, sim, se o GPS aparece que a gente está fora do território da União Europeia, essa chave aparece nos ajustes, existem formas de estar burlando o GPS, não existe, gente? Mesmo sendo o GPS da Apple, vão surgir tweaks aí que a gente vai conseguir burlar esse GPS, não é verdade? Vão surgir programas, certo? Via computador, programas exe, ou então no terminal do Linux ali, certo? Por Debian ali, que a gente vai conseguir por esses programas enganar o nosso GPS ali para aparecer essa função no nosso aparelho. Por causa de quê? Porque se só por causa do GPS a função vai aparecer no nosso aparelho, é muito fácil de matar. Então é porque essa função vai estar disponível dentro do IPSW da versão do iOS 17 final, certo? E estando disponível é a única forma dessa chave aparecer, porque se não tivesse ali dentro do iOS 17 versão final, o que aconteceria? A chave ia aparecer do nada nos nossos ajustes? Não ia, né, gente? Então, sim, se a Apple, se essas falácias, certo, do estudo da Apple, for verdade que ela vai implantar isso na versão do iOS 17.0, versão final, para o GPS lá dentro da União Europeia, maravilha, a gente vai ter essa função escondida também no nosso IPSW aqui do Brasil e do resto do mundo, certo? A não ser que a Apple, né, implemente, né, algum hardware, exceto nos aparelhos confeccionados na União Europeia, que só que tem aquele hardware ali vai conseguir ter acesso a essa chave. Mas desde então que eu saiba, não. Os aparelhos, né, os aparelhos Apple, o touchscreen que a gente usa na Apple, eles são produzidos na China. E na China é fora do sistema da União Europeia. E grande parte do nosso, certo, dos nossos aparelhos aí, no nosso aparelho de qualidade Apple, certo? O nosso próprio processador Apple, o A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, por aí vai, parte deles é feito no Vale do Silício, certo? Nos Estados Unidos, e parte desses componentes microscópicos que a gente tem dentro do nosso processador Apple é feito também na China, certo, gente? Então, e para quem sabe, o processador é a parte mais fundamental ali do nosso aparelho, certo? E eles são feitos fora da China. Então, se tem parte da China e parte dos Estados Unidos, mesmo para os aparelhos que são produzidos lá na União Europeia, assim como para todos o resto do mundo, então não terá nenhuma diferença no hardware dos aparelhos, certo? Produzidos na União Europeia para o resto do planeta. Então, aonde que terá essa mudança aí da União Europeia? Apenas em localização GPS, sendo que essa função vai estar escondida dentro dos nossos IPSW, mesmo das versões que a gente botar no nosso aparelho no resto do mundo. E aí sim, terão sim, no futuro, programas que a gente vai ativar essa função e a gente vai ficar indeterminado de certificado e por aí vai. Inclusive, tanto é que a Apple já está estudando, que eu já também peguei fóruns também, certo, no Reddit aí, imagens, certo, desse negócio já funcionando, certo, gente? No momento, aí nós teríamos, certo, várias lojas aí de aplicativos fora da App Store. E a mais forte dela, que vocês vão ver na foto que eu vou mostrar para vocês, é a Amazon App Store, certo? E vai ser uma loja oficial fora da App Store que a gente vai poder instalar aplicativos, certo, originais da Apple, né, fora da App Store dela. Outras também que eu já falei, VShare, que é do appvv, certo? E a iPhone Cake, que é o app Cake, já deixaram uma nota, certo? Que é assim que a Apple liberar isso, eles virão, certo? Atualizando
as plataformas aí para botar as lojas deles de volta no ar, né? Para a gente poder instalar aplicativos gratuitos e fora da App Store e através deles. E a gente vai ter uma chinesa também, que é a Toy Story. Para quem não conhece a Toy Story, tinha essa Toy Story no iOS 6, certo? E a empresa por trás dessa Toy Story chama Tongbu. Quem não lembra desse nome aí nos antigos aí? Quem foi dono antigo de aparelho 32 bits sabe do que eu tô falando. Certo? Tinha o Tongbu e Toy Story aí de primeiro, não lembram, gente? Pois é. Imagina isso aí tudo volta, né? Aí vocês falam, ah, será que tem chance de voltar? Gente, tem chance que tem desenvolvedores da Apple aí, certo? Que estão trabalhando. E olha só, essa foto aqui, por exemplo, é um iPhone, certo? Que já estão estudando aqui, ó. Com uma chave de ThinkPad App Stories, tá vendo? Tanto é que já tem aí nesses betas aí parte disso, que tanto é que tem gente estudando, certo? Aí vai ter uma função ali embaixo também, aí embaçado não dá pra gente ver, certo? Que tá escrito ali, mas tá escrito ali, ó. App Extended, tá vendo? Ela tá escrito App Extended ali embaixo, tá bem embaçadinho, aí vocês dão um zoom aí pra poder ver, ó, vou tentar dar lá. Não dá pra ver direito, tá lá App Extended, ou seja, extensão de aplicativos. Vocês notem no cantinho ali da imagem que tem tipo uma chavinha, né, verde pra gente ativar. Aí clicando nela e ativando vai aparecer essa mensagem, né? Instalar aplicativos por fontes, né? Aqui não, fontes desconhecidas é péssimo, certo? E pode fazer o Tim Cook chorar, ou seja, que a Apple brincando com a cara do Tim Cook, né? Que é um dos maiores dela, né? Falando que ele pode chorar, por exemplo, pode botar vírus no seu aparelho, né? E assim, é uma forma da Apple tirar sarro com a cara de quem testar isso nos aparelhos, né? Aí tá falando, se você tem certeza que quer continuar, aí você tem agora a opção de agora não, ou então nunca tentar, not ever, certo? Porque no caso que botaram essa função para os desenvolvedores ver ali, ou para quem é da União Europeia tentar, certo? Botar, certo? E nas duas opções, certo? Nas duas opções você tem a negação, certo? Você não pode por enquanto. Mas quando sair a versão do iOS 17.0 final, a gente vai ter a opção de negar, que deve ser a Not Now, certo? E vai ter ali apply, ou aceite, ou yes, I trust, certo? Ou seja, yes, eu confio, alguma coisa assim, certo? E também tem outra foto, certo? Aqui, acho que nem é de um iPhone, cara. Deixa eu ver se é iPhone isso aqui. Acho que não, cara. Acho que não é iPhone, não. Não, acho que é iPhone ou não, acho que não, cara. Tá muito quadrado para ser um iPhone, certo? Mas seria assim, igual aqui, por exemplo, né? Vocês viram lá com o nome da Amazon lá? Amazon, tá aqui, ó. Amazon App Store, instalando, certo? Então seria desse jeito, certo? Olha lá. Ah, gente, e ali no fundo da tela lá, tem, olha lá, ó, uma foto, ali sim é de um iPhone, eu conheço o iPhone de cara, quanto eu vejo, tá ali, ó, na área de segurança, Anknal Sources. Então, gente, terá sim essa chave, então já tem disponível sim essa chave, né, para alguns desenvolvedores aí que são lá da União Europeia poder testarem. E a gente marcando a chave, pode ver que ela tá marcada lá, certo? Lá tá lá, ó. Tá escrito ó, lá, permitir instalação de apps, certo? Por fontes Anknal desconhecidas, certo? Aí tá lá, ó, instalar app, né? Lá, e tá lá na tela do iPhone lá atrás, lá tá escrito ó, lá, opção 2, instalar o app. Depois que a gente marca a chave, ainda vai ter uma opção ainda, certo? De instalar o app. E aí, isso daqui eles tiraram a foto de um iPhone lá no fundo lá com essa opção, mas usando um Android para mostrar o que vai acontecer depois que a gente ativa aquela chave. A gente vai conseguir instalar qualquer coisa ou pela Amazon App Store ou qualquer outra daquelas lojas que eu falei ali, né, de início ali, VShare, AppCake, Toy Story, certo? A gente poder instalar fora da App Store. Então, sim, gente, a Apple está estudando um meio de trazer isso, mas só para o GPS por enquanto, para os aparelhos localizados dentro dos países da União Europeia. Só que isso aí é muito fácil. Por exemplo, eu vou atualizar meu aparelho iOS. Vamos supor que eu crie uma ID Apple aqui no meu aparelho nova, certo? E na conta da minha ID Apple nova, eu ponha como país de origem da minha ID Apple
Alemanha, por exemplo, ou Itália. Beleza, botei Alemanha ou Itália na minha App Store, igual a minha que é dos Estados Unidos, por exemplo, né? Vocês sabem muito bem disso. Eu posso muito bem criar uma conta fake na App Store com uma credencial original minha do Gmail e falar, né, ali nas configurações que eu estou, né, que a minha conta e meu lar é na Europa. Como que a Apple vai me bloquear essa opção nos meus ajustes, entendeu, gente? Então vamos aguardar, gente. Por enquanto, gente, a gente tem muita especulação, certo? Por enquanto a gente tem rumores, certo? Especulação. A Apple tá chorando ao leite derramado, falando que a maior parte do seu lucro é na App Store, certo? E que isso botaria vírus, que ela teria que liberar acesso geral ao nosso sistema, certo? E tudo. Só que ela tá pensando, gente, a Apple ela é uma empresa, certo? É uma empresa. E toda empresa, gente, é capitalista, você queira ou não, certo? Então a empresa sempre vai visar o seu capital. Ela não está pensando nas facilidades dos usuários, mas sim no seu capital. E ela se esquece que ela liberando isso a público, certo, gente? Para usuários fora da União Europeia, no caso, que ela poderia estar fazendo um bem para o seu próprio sistema. Porque o que impede hoje o pessoal de comprar iPhone e iPad, comprar um Apple e preferir comprar um Android, é justamente esses bloqueios no nosso sistema operacional. A partir do momento que a Apple liberar geral pra gente poder botar aplicativo de terceiro, poder botar o que a gente quiser no nosso aparelho, podem ter certeza que o lucro talvez da App Store, a Apple não seja mais a fonte principal dela, mas sim a venda dos aparelhos. Aí o aparelho sendo muito caro e tendo uma escala de venda global, pode ser que seja muito mais lucro para a Apple, certo? Só que a Apple, infelizmente, o negócio dela nem é o lucro, enfim, de vender aparelho e App Store. O negócio dela é que ela não quer dar o braço a torcer para a gente usar Cydia no nosso aparelho. Só isso. Mais nada. Por causa de que, gente? Vocês podem notar. Vocês não tendo jailbreak, vocês sabendo como converte DEB para IPA, vocês podem converter. São 5 lojas hoje alternativas aí, ó. Temos Ciléu, temos Zebra, temos Seile, temos Installer 5 do app Tap, né? E temos o Cydia, que é do Saurik, né? Que é do Jay Freeman Saurik. Dessas 5 lojas de aplicativos do jailbreak, se vocês souberem converter de DEB para IPA, vocês vão ver que 4 delas vão funcionar, mesmo a gente não tendo jailbreak no nosso aparelho. Eles vão abrir e vão ali ter suas funções, só que não vai instalar nada, né? Quais são eles? Ciléu, Seile, Zebra, né? E Installer. Mas agora tentam converter o Cydia de DEB para IPA e instalam no aparelho para vocês verem se o Cydia vai abrir. Ele vai abrir numa tela branca e vai fechar. Por causa de que, gente, a Apple tem anos, desde o seu lançamento do seu iOS, tem anos já bloqueando o Cydia, mas bloqueia o Cydia de tal forma que ele é o único dos 5 que você converte de DEB para IPA e ele não abre no seu aparelho. E a partir do momento que a Apple tem que liberar as fontes externas, liberar os aplicativos de terceiro geral, esse bloqueio interno de anos que a Apple teve contra o Cydia não vai acontecer mais. Aí você vai poder converter o Cydia de DEB para IPA, ele pode não instalar nada, é claro, certo? Mas ele vai funcionar no nosso aparelho. Vocês vão conseguir acessar ele, vão conseguir ver o menu dele ali, entendeu? Mesmo que seja ali, mesmo que ele dependa de um jailbreak para ele funcionar, vocês vão conseguir abrir ele, certo? O que a Apple não quer que a gente faça. Certo? Porque ela liberando, aí o jailbreak untethered vai vir na cara do povo. Não é à toa que no vídeo ontem o FS Untether já tem aquele nome, Untether. Untether, o jailbreak untethered é o jailbreak permanente, que a gente não precisa de ficar reassinando o certificado, a gente não depende de IPA. É aquele tipo de jailbreak que a gente fez uma vez só no nosso aparelho, por computador ou não, certo? Que tem jailbreaks untethered no passado, como é o caso do Evasion, né, do iOS 7, que a gente com uma ferramenta, com o IPA do Evaders ali, Evasion, dentro do nosso aparelho, a gente conseguia fazer jailbreak e a gente podia desligar o aparelho, religar, dar reboot, dar respre, dar o que você quiser, a bateria acabar e depois vocês botar na tomada, e enquanto o aparelho ligava já estava com o jailbreak funcionando, sem a gente ter que fazer mais nada. Certo, gente? Então é isso que a Apple não quer.
que a gente volte à era dos aparelhos 32 bits, que o jailbreak untethered dominava, certo? Fora que ela não quer perder a façanha dela da App Store dos 30%, e depois também ela não quer liberar pra gente o jailbreak untethered, certo? A gente voltar à época de ouro do iOS. Entendeu, gente? Então é por isso que ainda não temos a chave ainda de fontes conhecidas dentro da beta do iOS 17. Mas como vocês podem ver pelas imagens que eu já mostrei, sim, já tem aí implementado nesse beta 1 aí que a gente tem do iOS 17 essa função. Só que ela está oculta e só quem é desenvolvedor, certo, assim, que sabe fuçar mesmo e descriptografar o IPSW está tendo acesso a essa função, certo? Então, eu menti lá no passado quando eu falei que essa função poderia vir nos primeiros betas, não menti. Ela tá aí, certo? Só se a Apple vai implantar de fato na versão final do iOS 17.0, certo? Ou se ela vai querer continuar tomando ferro da União Europeia com mais e mais e mais multas pesadas por mais um ano e implementar isso lá só no iOS 18, certo? Para ver se o mundo abafa isso aí é só Deus, certo, gente? Só Deus. Mas tenham em nota que quanto mais a Apple segurar isso agora, do jeito que a União Europeia tá batendo com força nela, isso aí não vai durar por muito tempo, porque uma hora ou outra a empresa vai ter que ceder. Porque se ela não ceder, ela vai fechar as portas dela, porque vai chegar uma hora que as multas serão globais, não só a União Europeia, mas assim como os Estados Unidos já está investindo nisso também e querer mandar a Apple também, obrigar a Apple a tirar isso, daqui a pouco os governos dos outros países vão ver se não, vamos ajudar a União Europeia, né? No caso do Brasil, por exemplo. Brasil eu acho difícil, gente. O nosso governo aqui é bem... né? Eu não vou falar de política aqui não, mas nosso governo, para quem sabe, é bem complicado, né? Tanto é que a empresa não investe muito aqui, suas portas aqui no Brasil. Geralmente as empresas fogem daqui, né? Então, por causa de quê? É um negócio que... Mas enfim, a partir de mais tempos, isso for passando, mais países forem se unindo à União Europeia nessa causa, a Apple vai ter, né, que acatar essa ordem. Tanto é que ela já está estudando, certo, gente? E qualquer novidade sobre isso eu trago à tona, gente. Mas eu não vejo a hora, gente, dessa função aparecer. Aí, né, os caras ou os desenvolvedores descobrir como a gente acessa isso, certo? Sem precisar de muito programa nem nada. Ou essa chave já vem à tona pra gente aí mesmo no iOS 17.0 versão final. Que aí, gente, podem ter certeza, gente. Eu vou bater uma semana de vídeo aqui só gozando da cara do DK e esses outros aí que vivia falando aí que Ítalo, o pior canal do YouTube. Você sabe que esses aí, esses haterzinhos que fizeram vídeo fake meu aí pela internet, né? Eu vou zoar muito, cara. Mas vai ser uma semana de zoação direta, vocês podem ter certeza disso, gente. Aí, gente, entendam o porquê que ainda não aconteceu, certo? E o que está acontecendo, certo? Se eu achar o site lá do Mac Rumors lá que eu achei, certo? Ou do Mag Magazine lá que eu vi essas notícias aí pra trazer pra vocês, né? Porque eu li lá, tava em inglês, eu tive que traduzir. Aí eu estive pensando aqui em casa de ontem pra hoje também, nessas hipóteses também que eu tô falando com vocês, né? Se eu achar, eu vou deixar na descrição, certo, gente? Aí do vídeo aí. Ô, gente, é isso. Fiquem todos com Deus, né? Espero que tenham entendido. Então não fiquem me cobrando a existência desse ajuste ou não, caso vocês atualizarem para o iOS 17 e não acharam essa função aí, certo? Se não acharam, aguardem a beta 2, a beta 3, a beta 4 desse iOS 17.0 ou então a versão final. Porque na versão final vai ter que ter. Para a Apple ali comprometer o que ela está prometendo para a União Europeia. Porque se não tiver... aguardem que em outubro essa bomba vai estourar, certo? Vamos ver os próximos capítulos dessa novidade, né? Mas e se, enfim, gente, pela Apple, se dependesse dela, ela nunca soltaria isso pra galera. Como ela, por exemplo, tá remitente aí, não quer soltar com essas desculpinhas farrapadas de vírus e que botaria o nosso aparelho a vulnerabilidades. Vírus e vulnerabilidades para a Apple, novamente falando, certo, gente? É o Cydia e o jailbreak, certo? A vida toda a Apple chamou o Cydia de vírus. A vida toda. Vocês podem ver, tanto é quando tem atualização aí de software da Apple, vai estar lá o log lá, o porquê, os motivos da atualização vai estar lá.
bug fixes e provenientes, só isso, mais nada. Bug fixes, o que é bug fixe para Apple, gente? Bloqueio de jailbreak, certo? Bloqueio de jailbreak, porque se não existisse o jailbreak no mundo, já falei para vocês como seria o iOS, né? A atualização do iOS seria anual. Seria, por exemplo, agora em outubro teremos a versão final do iOS 17.0, certo? Aí chegaria em outubro, estaria ali o iOS 17.0 versão final e pronto. Aí a gente só teria outra atualização do iOS lá em 2024 em outubro, que seria o iOS 18.0, certo? Aí nem teria o ponto zero no final, seria iOS 15, iOS 16, iOS 17 e iOS 18. Aí quando vem 17.0, a Apple já está dando margem para botar 17.0.1, 17.0.2, 17.1, certo? Toda vez que eles acham uma brecha de exploit jailbreak, eles atualizam o iOS desse. Pode notar. Tanto que é verdade que olha os aparelhos A12 aí. Quem ficou com seus A12? Certo? Do iOS 15.0 ao 15.4.1, jailbreak aí, né? China Mine ou Dopamine, né? Ou então o China 15. E quem foi pro 15.5? Né? O pessoal do A12 mais aí, responda por si só. Por que de uma versão para outra você não tem mais a chance do jailbreak, sendo que as anteriores tinha? Porque a Apple só atualizou esse iOS 15.5 para cima para barrar o jailbreak. Certo? Estamos aí, gente. A vida segue. Certo, gente? A vida segue. Vamos aguardar o que vem pela frente. Qualquer novidade sobre isso, qualquer notícia eu trago à tona, certo, gente? Podem ficar tranquilo que aqui vocês nunca ficarão desamparados dessas notícias, certo? Então é isso, gente. Parando esse vídeo por aqui. Espero que gostem e até a próxima, se Deus quiser. Abraços a todos.